O que você fez? Bunda. O que você fez na bunda? Outro. O que você fez? Outro. O que tem aí? Bunda. Aqui. Xixi. O que você fez? Bunda. Na bunda! Olá, mamães! Como vocês adoram me ver na cozinha, né? Eu passo a maior parte do meu dia na cozinha. O que eu quero hoje falar pra vocês, né? É dar algumas dicas sobre o desfraude, mas antes da gente chegar na parte do desfraude total, a gente precisa fazer esses treinamentos que eu vou passar aqui pra vocês. Muitas mães acham assim, eu vou fazer o desfraude, pronto, tirei a fralda, falei pra criança, tem que fazer o xixi, o cocôzinho aqui no banheiro ou no piniquinho e fica por aí mesmo. A gente precisa conscientizar o bebê, né? Até porque ele tá tão acostumado a fazer xixi e cocô direto na fralda que ele não percebe as reações do corpo dele, ele não sabe como é que funciona o corpinho dele, né? Tudo ali como se fosse uma maquininha, automático, né? Primeiro passo é a conscientização. Os meus filhos deixaram a fralda, eu posso dizer assim, com 1 ano e 6 meses a Angelina, 1 ano e 8 meses o Anthony, 1 ano e 6 meses a Natália, porque a menina ela é mais madura, sabe? O menino ele demora um pouco mais para entender o processo, mas a menina é bem tranquilo. E a Lorena, a gente já tá começando esse processo de conscientização. Ela tá com 1 ano e 5 meses, na verdade, desde sempre eu faço treinamento com ela, sabe? E ela já tá me avisando, tá fazendo xixi e cocô na fralda. Então, por que é importante esse processo? Porque aí a gente consegue fazer a criança deixar a fralda sem ter aquela pressão, sabe, pra criança, sem a gente impor, porque não é por aí, a gente não tem que impor nada pra eles, e de uma maneira mais natural. Hoje já existem mães, se vocês pesquisarem aí, eu posso até colocar aqui alguma coisa pra vocês, que tiram o bebê da fralda ali com 4, 5 meses, às vezes até antes. As mães ecológicas que a gente chama, que tiram os bebês da fralda, mantém só para fazer o xixi e colocam o bebê para fazer o número 2, o cocôzinho, no vaso sanitário. A criança normalmente tem hora para fazer cocô. Eles são muito regulados, eles fazem normalmente no mesmo período. Então, às vezes aqui a Lorena faz, às vezes só de manhã quando ela acorda, ou às vezes só no final da tarde. Então tem fases, né? E a gente tem que ficar atento a essas mudanças nas fases da criança. Então, se a gente está em casa e a gente tem a oportunidade de estar observando isso, vale super a pena. Porque daí a gente já sabe os horários, a gente já fica mais atento para levar a criança no banheiro ou no piniquinho, né? O que você tiver aí preparado para esse processo. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, existe idade certa para a gente fazer o desfraude? Não. Mas a criança tem que estar preparada. Sim, e se a gente fizer essa preparação com a criança, a gente tem sucesso, né? Porque aí a gente já preparou a criança, a gente já conscientizou a criança dos processos fisiológicos que acontecem com o corpo dela, né? A gente já guiou ela até esse caminho. Então, naturalmente, a criança vai deixar da fralda sozinha. E claro, se a gente sempre fizer esse processo de conscientização, desde que é um bebê, a gente consegue o resultado mais cedo. Mas Bruna, quando que a gente tem que começar esse processo de conscientização e o que quer dizer isso? A gente pode começar o processo de conscientização quando ainda é um bebê. Ali a gente conversando com o bebê, na hora das trocas a gente já consegue fazer esse processo. A criança ou o bebê, né, tem que ser amigo do seu corpo. Então, o que eu digo assim? As mães começam, vamos sair, vamos fazer cocô no banheiro. Ui, que nojo, fez cocô na fralda. Ui, que nojo, fez xixi na calça. A gente não pode reprimir a criança, porque o cocô e o xixi ele é um processo natural do corpo da criança. E a criança tem que entender que não é nojento, sabe?
que é uma coisa assim, faz parte do meu corpo, faz parte de mim. Então eu preciso conscientizar essa criança de que é um processo natural, porque depois torna aquele bebê, aquela criança que tem medo de fazer cocô no vaso sanitário, que tem medo de fazer cocô no piniquinho, que só faz cocô na calça, só faz cocô no chão. Então, a gente jamais pode fazer isso. Fez xixi na calça, fez xixi no chão, ensinar a criança qual é o processo, o que a gente precisa fazer. A gente precisa recolher aquele cocô, levar no banheiro, mostrar para a criança que é ali que a gente tem que depositar ele, né? E jamais reprimir. Ensinar então a criança que não é nojento, né? Que faz parte do processo. A gente precisa ter essa consciência como mãe e como pai, né? Até porque para a criança não acabar pegando um trauma de tudo isso que está acontecendo, né? Estava acostumado a fazer cocô e xixi na fralda e daí de repente acontece toda essa mudança e é aí que a gente erra, porque de repente a mudança acontece e a gente não pode, a gente precisa preparar os nossos filhos para tudo que for acontecer de diferente na vida deles, e não é só no processo de desfraude que eu digo isso, tá? Então, o primeiro passo e a primeira dica que eu vou deixar para vocês é: façam esse processo de conscientização. Mostrem pro bebê que na hora da troca da fralda é divertido, que fez cocô, verbalizar sempre que estiver fazendo as trocas. Isso é muito legal, muito eficiente. Então, vou trocar. Olha aqui, o nenê fez cocô. Olha aqui, o nenê fez xixi. Sabe? Até fazer brincadeirinha. Assim, a Lori faz cocô. Então, é válido, né? Só a gente não pode reprimir. Usar palavras negativas para a criança, tá? Deixar sempre ali palavras positivas, que é legal, né? Olha só, vamos limpar o bumbum, deixar a criança participar desse processo naturalmente. Não tem idade para começar? Não. Comecem com os seus bebês, fazer o treinamento em casa, conversar bastante com eles. A Lorena, a gente vai no banheiro, ela vai atrás, ela olha, ela vê, ela já sentou lá no vaso com o redutor de assento. Então, assim, ela sabe o que é o cocô já, o que é o xixi. Então, assim, a gente incentiva muito ela nesse ponto e sempre foi assim com os outros. Por isso que eu consegui tirar eles da fralda assim cedo. E eles demoraram em torno de 1 a 2 semanas para desfraldar, todos eles. A Angelina largou da fralda praticamente sozinha. Então, assim, eu não precisava ficar levando ela a fazer xixi. Sabe aquela coisa assim de forçar ou de ficar falando pra criança o tempo todo? Vamos fazer xixi, vamos fazer xixi, vamos fazer xixi. Não. Eu criei um ambiente bem acolhedor pra ela, assim. Eu deixava ela peladinha, só assim, com o bumbum pra fora, deixava o piniquinho na minha sala, e a hora que ela via que dava vontade de fazer xixi, o cocô, ela sentava e fazia. Então, assim, foi muito tranquilo o desfraude dela. E a gente sempre incentivando dessa mesma forma, sempre fazendo o processo de conscientização, trabalhando isso com as crianças, né? Desde sempre, desde bebê. E as coisas fluíram, sabe? Dentro do carro a gente carregava o pinico, ou fazia xixi aonde, né, dava vontade, parava na rua, fazia xixi no cantinho da rua. E assim a gente foi, porque uma vez que a gente tirou a fralda, a gente não coloca mais, tá? Porque senão aí nesse processo de tirar, colocar, a criança acaba se confundindo, depois você vai querer tirar de novo, a criança não quer mais, sabe? E no meu ponto de vista, quanto mais tarde, mais preguiçosa a criança fica. Então, porque eles vão acostumando, né? E a criança acaba que não percebendo as horas que faz xixi, não percebendo as horas que faz cocô, e fica ali, sabe? Ela não se sente incomodada com aquilo.
A criança precisa perceber, eu até usei a palavra incomodada, mas talvez não seria bem essa palavra, incomodada. A criança percebe o processo que acontece no corpo dela. Então, quando ela faz cocô, ela vem avisar, sabe? Ela avisa que fez, ela avisa que fez xixi, ela quer trocar. Ela não quer ficar suja. Então, é um processo natural. E durante a semana eu vou gravando mais e vou postando mais para vocês. Então, comecem pelo processo de conscientização. Independente da idade do bebê, independente da idade da criança. Então, só retomando aqui, pessoal, a Nenê chorou, tive que parar, tive que trocar fralda. Independente da idade da criança, se é bebezinho, se tem 1 ano, porque é muito bebê, porque... Não, comecem a fazer a conscientização, a conversar com a criança, a mostrar esse processo. É importante, quando a gente iniciar o desfraude, a gente tirar totalmente a fralda da criança e deixar ela fazer xixi assim nas perninhas, ela ver o que sai dali, sabe? Ela perceber esse processo fisiológico, porque é fisiológico, é natural, né? Faz parte do organismo da criança. Então, a gente deixar perceber o que acontece com o corpo é muito importante e é fundamental para que a gente não tenha problemas com esse processo de desfraude, né? Um desfraude tardio, ele é tão ruim quanto a gente tirar a criança cedo da fralda, né? Porque quanto mais cedo eles são tão esponjinhas que eles aprendem tantas coisas. Tudo que a gente ensina eles aprendem, tudo. É a mesma coisa para aprender a falar, é repetição, é processo. Para aprender a andar, repetição, processo, engatinhar, repetição, processo. Tudo é um processo. A gente precisa incentivá-los respeitando as etapas do desenvolvimento, claro, mas fazer esse processo. Não pular diretamente, hoje eu uso fralda, amanhã eu vou tirar meu filho da fralda e amanhã não uso mais. Não é assim, a gente não pode pular a etapa da conscientização. Então, o bebê nasceu, como já falar, conversar com o bebê na hora da troca, depois quando tiver maiorzinho e você decidir, olha, com 1 aninho eu vou deixar peladinho. A criança já começa a fazer xixizinho, começa a sentir esse processo, né, naturalmente. Não fica com medo depois, porque eu já vi tantas crianças de fazer xixi na calça, na perninha, e começar a chorar desesperado. Porque, nossa, olha o que eu fiz. Na verdade, a criança nem sabia que aquilo acontecia, sabe? Então, não tinha passado por esse processo de conscientização e de entender o que acontece com o meu corpo. Aí, a criança fica com medo. O Anthony já fez cocô no meu sofá, no processo. E você acha que ele chorou? Não chorou. O que a gente fez? Foi lá com uma pazinha, juntou, levou ele junto, mostrou pra ele, olha filho, aqui a gente tem que pôr o cocôzinho, vamos dar tchau pra ele tem que ir embora. Tornar essa parte divertida. O xixi, ele não queria sentar no vaso, então a gente deixava ele fazer xixi no ralo do banheiro. E era divertido pra ele. E a Angelina, a mesma coisa. Então a gente percebia que ela ficava mais quietinha, começava a fazer força. A gente pegava ela assim com todo cuidado, porque nessa hora de pegar e sair correndo também acaba assustando a criança. Então a gente pegava ela com todo cuidado, levava no vaso sanitário, colocava lá pra ela poder fazer o cocô. E daí vinha todo mundo, vinha a Bisa, vinha o pai, a mãe, os irmãos. Muito bem, a Angelina fez cocô. Ela saiu assim, olha, lindamente, sabe? Os meus filhos, ainda o Anthony teve um período de regresso, foi quando voltou pra escola, e depois quando a Angelina nasceu, assim, de madrugada, ele começou a fazer xixi na cama. Mudanças na vida da criança que acontecem repentinamente, por mais que a gente preparou ele durante a gestação inteira, é diferente você chegar em casa com o bebê no colo, e ele perder o colo, porque é isso que passa na cabecinha deles, né? Façam esse processo desde sempre com os bebês. Incentivem as crianças, porque é preciso para eles amadurecer. Comecei o processo. Tem crianças que vão naturalmente largar a fralda. Você não vai precisar fazer esforço nenhum. Mas tem mães que vão precisar dar um empurrãozinho. Mas se você fez esse processo antes que eu tô te ensinando aqui hoje, com certeza você terá resultados.